Sem enrolação, vamos começar a lista. Os jogos Souls têm a característica de ter bastante dificuldade, aliado a um progresso bem lento, o que torna ele bastante atraente para muitos, já que ao decorrer do jogo, se você puder evoluir bastante o nível, as coisas ficarão menos difíceis. E sim, os jogos Souls são RPGs, para quem não sabe. Era a estreia desse gênero no console Xbox, já que Demon Souls foi exclusivo da concorrência, e valeu muito a pena a espera. É até hoje um dos melhores jogos Souls, provavelmente o melhor da série Dark, rivalizando com o terceiro episódio. Coloquei apenas na 10ª posição porque os outros da lista são impressionantes. Assim como Dark Souls. Nota 90 para o jogo. Os 3 episódios da série são excelentes. A trilogia inicial é fantástica. Caso você tenha jogado só o Andromeda, que saiu para o Xbox One e PlayStation 4, você provavelmente vira a cara quando ouve o nome Mass Effect. Mas saiba que aquele episódio para a 8ª geração de nada tem a ver com essa incrível trilogia. Um RPG de ação com características de estratégia incrível. O terceiro episódio, por exemplo, demora um pouco para deslanchar, mas o segundo é nos moldes do primeiro. Uma evolução, digamos assim. Tudo aliado a gráficos incríveis, jogabilidade intuitiva, aquela dificuldade da medida certa, nada muito apelão. Aqui digamos que o jogo muda de pessoa para pessoa. Você pode escolher um estilo mais ação ou role and play, ou seja, mais RPG. Você pode montar o seu personagem do jeito que você quiser. Suas escolhas nas perguntas e respostas influenciarão o andar do jogo. Tornam esse um jogo fantástico, com um fator replay bastante importante. Nota 90. Muitos falam que Final Fantasy XII foi o último grande Final Fantasy. Eu penso mesmo. Mas Lost Odyssey ficou conhecido como Final Fantasy XIII de verdade. Esse sim seria o último grande Final Fantasy caso o criador do jogo, que é o mesmo de Lost Odyssey, não tivesse saído na Square Enix. Final Fantasy XIII, que também saiu na época, no caso para Xbox 360 e PlayStation 3, se mostrou bem inferiorizado ao que a série Final Fantasy mostrava do passado, através de jogos fantásticos como Final Fantasy 6, 7, 9 e 10, e o 12, claro. Sem contar o Tactics, que é incrível também. Mas sabe que Lost Odyssey é bem superior ao episódio 13 da Square. Um exclusivo fantástico, feito para atrair jogadores japoneses na época para o console da Microsoft. Espere aqui um game bem mais adulto, e com isso mais dificuldade no decorrer do game. As batalhas não são nada repetitivas. Se você não prestar bem atenção, você irá ter extremas dificuldades para passar no decorrer do jogo. Nota 90. O primeiro e o segundo episódio foram bastante darks, digamos assim, procurando fazer um visual e um sistema mais realista. Por isso, o terceiro episódio, que é um pouco mais cartunesco, foi bastante criticado, negativamente pelos fãs antigos do game. Mas não se engane, o jogo é fantástico, o melhor do estilo, fazendo um extremo sucesso devido a isso. Por mais que você lute e mate milhares e milhares de inimigos, as batalhas não enjoam. E por que isso? Por causa da grande variedade da gameplay, sendo nos ataques, nas classes que você pode usar, nas várias habilidades e magias, tendo várias formas de enfrentar os inimigos. Você gosta de batalhas por perto, usando tanque, ou seja, aquele inimigo fortão que ataca todos na porrada mesmo, cara a cara? Você gosta de arco e flecha, ficar de longe, disparar magias para deixar os inimigos mais lentos e atacar eles com toda a força? Você gosta do mago lançando magias poderosas de longe? Bom, aqui tem vários jeitos de lutar. Com certeza você irá achar o seu estilo preferido. Nota 100 para o jogo é pouco. Um sistema de batalha que nem é em tempo real nem em turno seria uma excelente mistura entre os dois estilos. Algo parecido com Ni no Kuni em Final Fantasy XII, talvez? Algo que faltou para os últimos Final Fantasy, por exemplo, que estão bem automatizados. Tudo isso é gráfico de anime. O game foi exclusivo do console, por um tempo. Bom, ao contrário do que a maioria fala, principalmente os youtubers mais famosos, o mais importante em um RPG não é a história, e sim seu sistema de batalha, que é o que você mais irá fazer durante o jogo, batalhar bastante. Isso é um RPG. Isso é Eternal Sonata.
Mas não espere aquelas batalhas chatas repetitivas. São divertidas e necessárias para evoluir e conseguir avançar no jogo. Jogo espetacular, nota 95. Bom, eu não gosto muito de colocar remakes e remaster nas listas, mas já que pouquíssima gente jogou o primeiro Xbox aqui no Brasil, eis que está o remake do primeiro Fable, que saiu do final da vida do console, tendo gráficos incríveis, lembrando até um Xbox One. Se você jogar no Xbox Series, os gráficos simplesmente são de um Xbox One. Incrível, impecável. Simplesmente foi o segundo ou terceiro jogo mais vendido do Xbox clássico, mesmo sendo um RPG. Claro, esse sucesso foi lá nos Estados Unidos. O jogo é quase tão bom quanto o segundo episódio, mostrando tudo aquilo que a série deveria continuar para sempre. Bom, o terceiro episódio não seguiu muito isso à risca e acabou sendo o pior disparado. Mas enfim, aqui o primeiro em si é incrível em tudo, sendo na jogabilidade um excelente RPG de ação. Porém não é nenhum hack slash. Aqui você pode usar magias, ataques com arco, com espada, traz uma grande variedade de gameplay, cumprindo as missões principais ou secundárias, que também são bastante importantes para a evolução das magias, da defesa, do ataque e muito mais. Jogo simplesmente fantástico. Um dos melhores RPGs ocidentais da história, nota 100. Em 2015, The Witcher 3 tomou de assalto o mundo dos games, sendo considerado por muitos o melhor RPG ocidental junto com Skyrim, trazendo gráficos fantásticos, missões secundárias bem variadas, bem superiores a outros jogos que depois imitaram ele, como Horizon Zero Dawn e Assassin's Creed Odyssey. Bom, pra mim Assassin's Creed Origins chegou bem perto, mas daí é gosto pessoal. Mas enfim, pouco é conhecido o segundo episódio, que saiu exclusivamente para a Xbox 360 nos videogames, tendo também gráficos fantásticos, a mesma gameplay que fez o terceiro episódio se consagrar, com uma jogabilidade bem fácil de compreender, aquelas cenas incríveis e bem adultas, se é que você me entende, tornam um game tão fantástico quanto o terceiro episódio, a não ser por uma característica: ele não é mundo aberto. E talvez esse tenha sido o principal fator do sucesso de The Witcher 3. Mesmo assim, o jogo é fantástico, tendo tudo o que o outro episódio tem. De melhor, nota 95. Junte o criador de Final Fantasy, o compositor de Final Fantasy e o desenhista de Dragon Quest e Dragon Ball. Tem uma das melhores equipes da história dos games, todas para desenvolver o game que vendeu mais de 1 milhão de cópias para o console. Algo incrível, já que a maioria dos jogadores da Xbox não tem tanta paixão por RPG japoneses. Esse jogo foi uma exceção, e não foi pouca coisa isso. No game você tem habilidades, magias, estratégias variadas para conseguir a vitória, mas o sistema de batalha não tem nada demais, faz um feijão com arroz, lembrando bastante dos RPGs dos anos 90, ou seja, o auge desse gênero, e que nunca deveria ter sido mudado. Só mudou devido à pressão da imprensa, querendo mais ação, algo mais automatizado, algo que eu critico bastante. Mas enfim, aqui o game é fantástico, simplesmente fantástico, um sistema de batalha. E olha, tem várias batalhas escondidas pelo mapa. Se você quer conseguir o 1000G, você terá aqui um dos melhores jogos já feitos para isso. Vai ser nada fácil, mas não é nada roubado. Há vários inimigos e segredos espalhados pelo game, mas se você focar só na história, você terá no mínimo 70 e poucas horas de game. Um dos melhores RPGs da geração, totalmente exclusivo para o console. Nota 100 para esse game incrível. Bom, eu não coloquei Skyrim da primeira posição. Isso é quase um crime, porque o jogo é fantástico, sendo um dos mais imitados da história, e uma grande evolução em comparação ao episódio anterior. Imagine um RPG na época ocidental em um grande mundo aberto, cheio de missões incríveis e inimigos poderosos como os gigantes e os dragões. Isso tudo se passando na Idade Média, uma das épocas preferidas pelos gamers, e que deveria ser bem mais explorada. E sim, como eu disse do começo, o jogo é um dos mais copiados da história. Até os envolvidos em Legend of Zelda Breath of the Wild admitiram que se inspiraram bastante no game. The Witcher 3 com certeza, também é outro exemplo. O clima desse jogo é muito difícil de explicar. A sensação de imersão é possivelmente a maior da história, pelo menos que eu me lembro do momento. Nota 100 para o jogo, que poderia estar facilmente na primeira colocação, se não fosse a minha paixão pelo segundo game, do Fable. Como evoluir o primeiro episódio de Fable.
o jogo que foi um dos maiores sucessos do Xbox clássico. E não é que Fable 2 também foi um dos maiores sucessos do 360, mesmo com uma inundação de GTAs e CODs vendendo milhões e milhões de cópias, esse jogo teve um grande espaço. E mesmo o gênero RPG sendo odiado por muitos, mesmo que as pessoas não saibam que a maioria dos jogos hoje em dia tem elementos desse gênero, como Halo, God of War, Zelda e muito mais. Mas focando aqui, igual ao primeiro episódio, você usa magias, espada, arcos, você vai ganhando experiência e evoluindo sua defesa, seu ataque, suas magias igual a todos os RPGs. Só que aqui é tudo feito baseado em uma gameplay, em lutas incríveis, extremamente divertidas, nada monótonas, com inimigos variados, nada hack slash, não que eu não goste de hack slash, gosto bastante. Mas esse sistema do Fable é um dos melhores dos RPGs ocidentais da história. Um sistema de batalha de ótima qualidade, mas não se engane, ele é simples e divertido, fugindo bastante de alguns sistemas automatizados de hoje em dia. O melhor episódio Fable já feito. Esperamos que agora o quarto episódio que sairá para o Xbox Series X e S seja nesse caminho, que daí é certeza de uma nota 100. Até a próxima, aqui no canal Revolução Mario. Bom, acho que ninguém vai negar que o melhor console da história em termos de RPGs foi o PlayStation 1. Pelo menos em RPG japonês. Porque em ocidentais, o Xbox 360 foi disparado melhor. Afinal, The Witcher 2, Fable 1 e o 2 não saíram para o PlayStation 3. Jogos que ajudaram bastante as vendas do console, que por mais que a marca PlayStation seja a mais famosa disparado, a extrema qualidade dos jogos do Xbox 360 fizeram uma geração pau a pau, bem equilibrada. Em termos de vendas,